Um ESD em andamento. Vocês sabem, quem aqui sabe do que se trata, o que é um ESD? Levanta a mão. Tem um monte de gente aqui fazendo, eu acho que está nos livros. ESD quer dizer Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. Só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando aqui com o Giovanni. Eu faço ESD desde o ano 2000, ou seja, fazem 24 anos que eu faço ESD. E não consigo sair. Por quê? Porque a cada nova... São 3 livros, tá? São 3 tomos, né? Quem faz sabe. Em que você aprofunda os seus conhecimentos em cima acerca do Espiritismo. Tá? Então é uma oportunidade ímpar. E cada vez que você recomeça o curso, quem repetir, vai pegar um arcabouço de interpretação bem mais avançado que uma vez anterior. É tipo a gente ler o Livro dos Espíritos pela segunda vez. Você percebe, não é, que parece que você nunca leu ele. Porque você vai, obter informações preciosíssimas, porque eu cheguei até o final, montei todo o meu conhecimento adequado à minha situação naquele momento. Quando eu volto para ler de novo, eu já estou um passo à frente no conhecimento, com muito mais bagagem para entender melhor o que estava lá no início. O ESD é a mesma coisa. Então eu sugiro, tá certo, a quem quiser provar desse conhecimento do ESD, não perca a oportunidade, tá? É um ensino sistematizado pela Federação Espírita Brasileira, já tem anos de criação, se não me engano, foi na década de 80, 90, por ali, e que é riquíssimo, tá? E o objetivo é aprendizado. E é justamente algo que o tema nos fala, a importância de manter uma mente aberta, não é? No aprendizado espiritual. Aí quando a gente fala espiritual, vai até expandir esse leque, tá? Não só espírita, mas numa amplitude maior espiritual. Aí nós vemos as terapias espirituais, para que eu tenha posse desse conhecimento. Eu preciso abrir minha mente. Por quê? Porque quando nós estamos falando de espiritual, estamos falando de energia, estamos falando de coisas que transcendem o mundo material. E a nossa mente, ela pensa matematicamente. Quando a colega antes de mim, veio falar sobre a formação do nosso planeta, porque no ambiente religioso eu estou falando de evolução do planeta Terra. Vê que coisa, entre aspas, seria estranho, não é? Mas por quê? Porque o Espiritismo é uma religião em que o raciocínio predomina. Nós não temos aquela fé cega, sabe? Acreditar por acreditar. Nós temos a certeza em virtude de que experienciamos os fatos. Então, tudo o que nós temos de certeza em nosso interior, nós temos porque provamos, porque encontramos as provas, não é? E para isso é preciso conhecimento, acesso ao conhecimento, mas acima de tudo também mente aberta, quebrar paradigmas. Sair um pouco desse universo material, não é? Quando Kardec faz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Quem é Deus? Ele já vem com a senhora sabedoria na pergunta. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus, não é? Não, ele já entendendo que não daria para personificar aquele velhinho de cabeça branca que a gente está acostumado, né, a mentalizar como Deus. Kardec já tem essa visão de algo bem maior do que essa visão nossa. E a espiritualidade responde, inteligência suprema, causa primária de tudo, não é? Aí Kardec, meu Deus do céu, ainda a minha mente material não chega a isso. Aí a espiritualidade chega ao ponto, quer dizer que seria algo que se aproxima do universo? Ele pergunta. E a espiritualidade diz, você não tem na tua linguagem nada que chegue perto da definição do que seja Deus. Nós não temos sentidos ainda no nosso corpo físico capazes
de chegar perto do entendimento, que nos possibilite esse entendimento do que seja realmente Deus. Então, o conceito mais próximo é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Então, eu tenho que abrir minha mente para tentar buscar essa amplitude do conhecimento. É muito complexo para a nossa mente ainda, não é? Mas a gente chega num ponto que dali a gente não passa. Eu não consigo chegar próximo, não é? Na intimidade do Criador. Então, por enquanto a gente fica nesse conceito. Mas vamos em frente. Aí, ó. Nós temos duas possibilidades. Ou abrir a mente para o conhecimento, ou termos uma mente engessada, fechada. Com a mente aberta, ela possibilita o aprendizado. Por quê? Porque para que eu adquira conhecimentos novos, eu tenho que estar aberto a eles. Principalmente quando nós estamos falando de espiritualidade, coisa que foge ao que os nossos olhos entendem como lógico. Não é? Como lógico. Quando a gente adentra a ciência, a gente percebe que nem o mundo material tem uma lógica que atenda ao que nós enxergamos, não é? Aí é uma conversa mais profunda, mas vamos lá. Quem tem a mente fechada se lamenta, eu não sabia, eu não conhecia, não é? Eu não tinha conhecimento disso, então estou pensando dessa forma. Eu não tive acesso ao conhecimento, à variedade de provas da existência de Deus. Então, por quê? Na realidade ele se fechou para o conhecimento, não é? E aquele que tem a mente aberta, ele aprende. Quem tem a mente aberta geralmente são pessoas resolutivas, pessoas que resolvem as coisas. Por quê? Porque eles trazem consigo um arcabouço de conhecimento. Então ele respeita sempre, não é? Uma mente aberta, ele respeita a posição do outro, faz parte da abertura da mente. No entanto, ele está sempre preparado a dar uma resposta adequada ao seu conhecimento. E muitas das vezes até ajustado também, tentando acolher, não é? Aquele conhecimento que talvez não seja tão certeiro, não é? Aí a mente fechada diz, é impossível. Ele não tem condições de falar do que é Deus. Já teve pessoas, né, que encontramos assim na jornada da vida, e que quando a gente começou a querer dialogar sobre a criação, né, e de tanto dizer, meu Deus, nada dá certo. Meu Deus, você está recorrendo tanto a Deus, você já chegou a raciocinar sobre o que é Ele? A resposta que eu recebi, me poupe, não quero nem saber dessa história. Está embutido aí o medo da verdade, né? De chegar à amplitude do que é Deus, além de um comodismo grande, não é? E uma satisfação em ficar na ignorância, infelizmente é isso. O mente aberta, ele sempre segue adiante. É muito importante por isso abrir a nossa mente, porque o conhecimento, o aceitar a opinião do outro, o tentar entender um novo conceito, nos possibilita o caminho, nos possibilita cada vez mais enriquecer a nossa bagagem, né, de instrumentos, de suporte para caminhar a vida. E o que tem mente fechada, ele se acomoda, porque ele é uma pessoa que tem um medo horrível de viver, porque ele vive tendo conceitos desconexos de tudo, porque ele tem mente fechada e ele pensa sempre daquela forma. Quando ele se depara com algo diferente, ele entra em parafuso, ele não aceita. O mente aberta, ele aceita críticas, não é? Olha, eu não aceito isso porque não faz parte da minha ideologia religiosa. Tudo bem, eu aceito. Não é? O mente fechada, ele sofre pelo que os outros dizem. Porque a partir do momento que eu digo, eu tenho certeza da existência de Deus,
não tem sentido existir nada sem haver uma presença superior organizando, administrando tudo isso. Ele simplesmente sofre com isso. Por quê? Porque ele não está preparado, ele não tem a mente aberta para aceitar aquele tipo de informação. O mente aberta, ele controla o medo. É uma pessoa que tem um controle, inclusive, das próprias emoções. Por quê? Porque ele entende pelo que está passando. É muito necessário a mente aberta para se sair de uma depressão, para se aceitar ter um tratamento de um médico. Muitas pessoas, eu conheço pessoas que se recusaram a seguir o tratamento médico e desencarnaram por isso. Se eu não me engano, o Steve Jobs, né? Me corrija aí, se treino, da Apple. Não é? Ele não quis se tratar do câncer, ele desencarnou pelo câncer. Então, a gente precisa ter a mente aberta e aceitar o tratamento. Hoje, a medicina já, inclusive, eu encontrei um médico que ele passa preces como sendo tratamento. Ele diz aos pacientes dele, eu não sei se eu passei esse vídeo aqui, sobre a prece. Ele passa para os pacientes dele uma oração para o paciente orar antes de tomar a medicação, para que aquela medicação não traga para ele efeitos colaterais, que ela possa ser bem utilizada pelo corpo físico dele, seja utilizada e traga a cura, né? E a pessoa que tem mente fechada, o medo controla ela. O mente aberta mantém o equilíbrio. É uma pessoa, por que ele mantém o equilíbrio? Porque ele sabe discernir entre o que é certo e o que é errado para ele, porque ele é mente aberta. Não é? Ele assimila tudo o que vem do mundo e ele consegue fazer os julgamentos próprios dele e decidir o que é certo ou errado para ele. E o mente fechada, a ira o condiciona. Então, ele é aquela pessoa que caminha na vida e nada dá certo. Existia uma linha de conhecimento chamada programação neurolinguística, e fala muito dessa necessidade de abrir a mente para o positivo, não é? Onde nós precisamos exercitar sempre o dar certo, o tudo vai acontecer da melhor forma, para que a gente condicione a nossa egrégora, a nossa energia, o nosso corpo espiritual, né? O nosso aura, a vibrar na evolução, vibrar no conhecimento, vibrar no crescimento. Não é? Não vamos lá. Então, diretrizes para o aprendizado espiritual. Primeiro, nós precisamos explorar diferentes perspectivas. Eu tenho uma filha que ela trabalhou muito tempo a acupuntura. Hoje ela está fazendo medicina, está achando um pouco, mas trabalhou a acupuntura. E eu ficava meio assim, meu Deus do céu, será que esses agulhas, isso tem efeito realmente? Você está enfiando, primeiro não tinha Rogerinho horrível, né? Porque homem para receber agulha é difícil, mulher é mais fácil. Ela é mais resistente à dor do que o homem. Aí lá vinha ela me furando todo. Eu saí de lá com receio de beber água e não saí para o lixo de furinha, né? Lembrando aqueles desenhos animados. Mas enfim, aí ela chegou, pai, vê bem, aí tirou as agulhas e vinha com um equipamento que mede um ponto de acupuntura. Ou seja, locais, vórtices de energia do nosso corpo, em que aquelas agulhas harmonizam esses vórtices. E ela vinha com o equipamento e diz, olha, eu botei um aqui, não foi? Foi. Aí, quando ela estava no equipamento apontava. Aí ia para outro lugar. Eu digo, danou-se, não é que o negócio é científico mesmo? Tem como medir, inclusive. Então, aí eu me rendi, né? Tive que aceitar as curadas e olha aqui. Então, a gente tem que explorar diferentes perspectivas. Aceitar de repente uma mente material, aceitar a presença de um espírito junto a nós, não é? E temos que entender o seguinte:
A percepção que ele tem da leitura pode ser bem diferente da percepção que ela tem. Ele está numa condição de vida totalmente diferente, em idade, não é? Material, e ela bem mais jovem e numa situação espiritual. A percepção dela pode ser bem diferente, os dois lendo a mesma bibliografia, não é? Então, preciso estar aberto a tentar até entender como é que eles enxergam essa questão. Por isso a importância de nós adentrarmos o livro dos Espíritos e entender como é que a espiritualidade interpreta determinadas situações em nossas vidas. Nós devemos o quê? Utilizar o Evangelho, utilizar o livro dos Espíritos como um livro de cabeceira. Garanto a vocês, se vocês começarem a abrir a esmo todos os dias, faz uma leitura de qualquer parte do Evangelho, você vai verificar que ele sempre está respondendo a algum problema, ou que você vai passar, ou que você passou. É impressionante. Exercitem. Muitos de vocês já devem exercitar, né? Com certeza. Então, aprofundar a compreensão. Lógico. Para que eu tenha certeza do terreno que estou pisando, preciso conhecer esse terreno. Eu preciso abrir a minha mente para o aprendizado. Aprofundar a compreensão. E o nosso espiritismo é bem amplo, né? Nós não só temos o Pentateuco, nós temos uma verdadeira avalanche de bibliografias, cada uma mais rica que a outra, não é? Que nos possibilita esse conhecimento. Aqui eu tenho o tronco do conhecimento, né? A base do conhecimento. Aqui eu tenho isso aqui aberto, mas na linguagem, eu posso dizer, mais popular, se bem que aqui eu tenho uma linguagem extremamente fácil, não é uma linguagem pesada, rebuscada, não. Tá? É muito, muito leve. Mas aqui nós passamos a ter visões mais aprofundadas de diversos temas do Pentateuco. Então, muito importante. Estudar o Wesley, né? Participar do Wesley, ensino sistematizado da doutrina espírita, onde, sobre diversos assuntos, nós vamos ter o explorar uma bibliografia muito ampla sobre aquele assunto. E nos dá um aprofundamento e uma compreensão muito rica de todo o conhecimento. Abraçar novas oportunidades. Nós temos que ver a comunicação espiritual não como um espetáculo, ou algo curioso, não é? Eu passei minha vida na Sinodal Espírita, então a gente passei minha infância querendo ver, ter visão dos espíritos. Agora há pouco estou assistindo Ghost Whisperer, não sei se vocês já assistiram esse filme, que é uma médium, né, que vê espíritos o dia todo. O que ela vê, meu Deus do céu, a gente não escolhe não é? Então assim, hoje eu já pensaria 2 vezes, não é, em pedir a mesma coisa. Mas nós precisamos tomar isso aqui como uma oportunidade. A mediunidade não é digamos assim, um instrumento para matar a curiosidade. Já foi lá no passado, mas, digamos assim, os fenômenos físicos mais explícitos, né? Na época lá do Kardec, nós tínhamos as mesas girantes lá na França, né? Onde aqueles espetáculos traziam-nos testemunhos, nos testemunhavam a existência da espiritualidade. Ali era necessário. Só que a energia que se gastava para isso era muito grande, não é? Aí se tomava muito aquilo pelo espetáculo. A Kardec, não é? Mente aberta, ele quis entender o que se passava ali. Encontrou muitos embustes, não é? Mas já existia um grupo que estudava mais profundamente o espiritismo, que transmitiu para ele um conhecimento que eles já tinham inclusive um vasto material escrito sobre, né, as experiências que eles tiveram com diversos médios, e Kardec ali resolve codificar o espiritismo, né? E sai com a primeira obra, o Livro dos Espíritos.
Então, na realidade, é uma grande oportunidade. Precisamos expurgar preconceitos e não ter receio do preconceito dos outros, não é? Quantos de nós lá atrás, hoje não, graças a Deus isso aí já é abolido, o bullying. Mas nós sofremos bullying horrível na escola, a ponto dos colegas não querem falar com a gente, porque eu estudava num colégio de uma religião bem rigorosa, né? Bem tradicional, e ser espírita ali, eu não escondia que era espírita, ser espírita era abominável, não era aceito de jeito nenhum. Era uma pessoa que estava com o pacto com o demônio, entre aspas aí. Então, sofremos muito isso no passado. Graças a Deus hoje, esse negócio, e houve uma popularização, né? Através das novelas, dos filmes, e as pessoas hoje têm mais conhecimento. A nossa sociedade, inclusive, abriu a mente para a recepção do Espiritismo. Tivemos agora recentemente, né, o nosso lado 2. Desapego de crenças limitantes. Aí a gente não vai colocar, esquecer esse tipo de crença, não. É desapegar da crença limitante, tá? Logicamente, todo conhecimento que existiu no passado é extremamente precioso, inclusive para o entendimento do Espiritismo, para o entendimento do que é espiritual, tá certo? Mas como uma linha de pensamento não completa. Nós precisamos expandir esse conhecimento. Não é? Jesus teve muita dificuldade quando veio. O Sinédrio sentia nele uma ameaça ao poderio religioso da época. É por isso que ele foi crucificado, né? Nós sabemos disso. Quando ele começou com os prodígios dele, curar cegos, né? Todas as curas que ele, né, executou, a saída que o Sinédrio encontrou para acabar com aquilo foi torná-lo um marginal, né? Marginalizá-lo e crucificá-lo, né, como marginal. Destemor para o desconhecido. Muitos eventos espirituais acontecem no nosso dia a dia. Quando vocês saírem daqui e forem dormir, o corpo fica, o espírito não. Você mesmo, você vai deixar a tua roupa, que é teu corpo físico. Vocês sabem disso, né? Quem não sabe? Isso aqui é novidade para alguém? Levanta o dedo. Não, né? Então, aqui é o cordão de prata e a gente vai se desprender do corpo, proteção astral. E nós vamos para as colônias espirituais, participar. Ah, mas por quê? Isso aí que você está falando não tem nenhum fundamento. Por que eu não lembro quando acordo? Por que será que eu não lembro? Porque se eu levar o cérebro junto, o corpo desencarna. E quem guarda é o cérebro. Eu penso com o que está contido no meu cérebro. O cérebro ficou. Foi o espírito. Quando eu desencarnar, eu vou lembrar de todas as idas e vindas de lá. Logicamente, vai depender da necessidade, né? Eu agora não tenho necessidade de lembrar da minha infância. E eu vou lembrar daquilo que for mais importante em minhas vidas. Quer ver uma coisa? Quem lembra o que comeu na segunda-feira da semana passada? No almoço. Alguém lembra aqui? Agora quem lembra que estava em 11 de setembro de 2001? Quem lembra? Torres Gêmeas. Todo mundo lembra o que estava fazendo naquela época. Naquele exato momento. Na verdade, ou eu estou mentindo? Todo mundo lembra. Por quê? Porque foi um fato marcante. Então, lá no futuro, eu vou lembrar de coisas marcantes que eu vivi como espírito. Não é? Hoje, eu preciso ter a mente aberta para essa possibilidade. Para quê? Para que eu utilize esse conhecimento aqui, criando desta forma a possibilidade e aceitar informações da espiritualidade para mim. Se eu aceito que isso acontece, e se eu aceito,
eu começo a passar por experiências. Eu já passei por experiência de sentir isso aqui, né? Então, aí você vê, não, é real. A partir do momento que eu sei que é real e que eu sei da existência de seres espirituais no meu entorno, eu me abro a informações, a aprendizados. Eu tenho consciência de muito do que eu pratico é informação deles. Que eu diga a cura da Covid, né? Vocês viram em quanto tempo a gente teve a vacina? Muito pouco tempo. Isso tudo é passado por informação espiritual. Nós não temos a mínima dúvida disso, né? Mas nós precisamos nos abrir com essa informação. Se eu fecho muitas das coisas que eu poderia realizar, eu deixo de realizar porque eu fechei minha mente para esse conhecimento. Vamos lá? E algumas verdades que exigem a abertura da mente. Vou logo para o mais alto. Deus. Muitas são os seres humanos ainda que não acreditam na existência de Deus. Não é difícil? É difícil acreditar nisso, né? Que alguém ainda não acredite na existência de Deus, não tem certeza da existência de Deus. Se o nosso planeta estivesse alguns quilômetros fora da rota dele, nós teríamos aqui terremotos, maremotos, a vida era um caos. Se o planeta, se tudo aquilo, toda essa trajetória, que a colega vai chegar nesse estudo do Éden, se toda essa formação não seguisse exatamente o script que foi marcado para ela, hoje era impossível a vida na Terra. E outra, não tem explicação para o nosso planeta seguir a rota que ele segue. A ciência não entende por que é que ele segue exatamente. A única conclusão que chegam era para que exista a vida. Então existe uma intenção. Existe um trabalho em cima disso. Nós estamos estudando lá, estamos no tomo 2. Aí estamos adentrando em flagelos destruidores. É lá no módulo, se eu não me engano, 13, do tomo 2. Os flagelos destruidores são terremotos, maremotos, né, vulcões, e aí vai. Existem flagelos destruidores que são naturais, são esses que eu falei, e tem os abusivos, que são as guerras, são flagelos destruidores, não é? Os conflitos e algo que é provocado pelo homem. Por exemplo, você destruir uma plantação para aumentar o preço dessa plantação, eu estou destruindo, é uma destruição abusiva. Eu vou deixar muita gente morrer de fome para eu me ricar, não é? Então, toda essa engrenagem, tá certo? Toda essa estrutura em que eu estou inserido e agindo, participando, ela tem consequências. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, não é? Eu preciso entender tudo isso. Em qual a consequência, por exemplo, que recai sobre uma pessoa que provoca uma guerra? Essa guerra é Ucrânia e Rússia, né? O que recai sobre essa pessoa? O soldado que está lá e protege da Ucrânia, o amando da Rússia, o que vai resultar para ele no mundo espiritual? Existe resposta para isso? Existe. Não é uma resposta que se aplica a todos, né? Cada caso é um caso, lógico, né? De que forma ele está matando na guerra? Ele está matando com êxtase, ou ele está matando porque tem que matar, tem que proteger algo? Então tudo isso é contado no que isso representa de compromisso, de responsabilidade para cada um. Mas eu preciso entender, preciso entrar nesse entendimento para que eu possa me preparar para o que aparece na minha vida. Aí eu vou para a guerra.
Tudo bem, com a postura eu tenho que ir porque meu país está sendo invadido. Vamos lá. Que postura eu preciso ter nesse ambiente de guerra? Não é? Aí, sabendo as consequências, eu vou poder agir da forma correta. E aqui nós temos ainda muitos de nós. Quando a gente pensa em Deus, geralmente a gente pensa nesse aqui, né? Barba branca, cabelinho branco, todo poderoso. Mas não tem nada a ver com isso aqui. Ah, mas eu só consigo olhando para isso aqui. Então, ótimo. Não tem nada de errado, não. Se essa imagem me traz uma ligação com o meu lado espiritual, se ele me traz tranquilidade, se ele atende aos meus anseios, siga, continue. Não tem nada de errado. Livre-arbítrio. Né? Aí o Chico nos dizia, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Mas muitos de nós ainda abusam disso aqui. Não entende o que é o livre-arbítrio. Não é? E a gente confunde muito o seguinte, mas existe um planejamento reencarnatório, que a gente sabe, né, antes de virmos, existe todo um planejamento. Mas se existe um planejamento, eu não decido que caminho seguir. Aí, aprofundando na doutrina, a gente percebe que mesmo esse planejamento é um planejamento básico. Ele pode ser alterado? Pode. Não é a moda, não acontece com todo mundo, não é o costume ser alterado. Mas pode ser alterado. A depender da necessidade, não é? E a depender da utilização do nosso livre-arbítrio. Eu poderia estar programado para ter uma determinada provação em minha vida. Em virtude da minha conduta hoje, essa provação pode ter sido alterada e não haver mais necessidade de provação e a gente caminhar num caminho bem mais suave. É possível? É. Tá certo? Então, eu preciso entender o que é isso aqui. É um instituto que eu preciso fazer muito bom uso. Quanto melhor o uso que eu faça disso aqui, menos escravo das consequências eu serei. E eu sempre passarei pelas consequências. Eu utilizo o meu livre-arbítrio para praticar o bem, eu vou colher o quê? O bem. Se eu utilizo para praticar o mal, eu vou colher o quê? O mal. Se eu entro aqui querendo passar para você uma mensagem altruísta, uma mensagem de ânimo, falando sobre coisas espirituais, é uma coisa. Se eu entro aqui armado e com uma cara de mal, então não sai da sala. Não é? Porque eu utilizei mal o meu livre-arbítrio. Eu poderia entrar assim? Poderia. Agora, ninguém iria aceitar. Né? Causa e efeito. Não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência. Não pensemos que a gente vai desencarnar e chegar lá do outro lado e tem um São Pedro com um livro de nossa história para ler na frente da gente e diz: fique cá, senta aqui. Não, fique em pé, porque tu fizesse muita besteira. Então não vou deixar de sentar, não. Fique em pé, e vai, ó. Com 15 anos, vamos começar com os 15, porque se eu botar mais para trás, vai ter muito gato que tomasse a bomba no rabo, vai ter muita história pesada. Então vamos começar dos 15? Não, tem isso não. Tudo que eu fizer, de bom ou de ruim, está gravado na energia que eu emano. Tudo. Se eu sou uma pessoa que pratica o mal, eu vibro no mal. Esse mal vai fazer o quê? A própria medicina já sabe. Quando nós fazemos uma anamnese, a primeira análise com o médico, ele pergunta a você o quê? Como é que está a tua vida, teu relacionamento com teus filhos, com você mesmo, né? Como é que está a tua autoestima, né? Porque uma baixa autoestima provoca o quê? Uma gastrite, um câncer, tudo de ruim, né? Então, ele vai perguntar tudo isso. Se eu vivo nesta vibração, o que é que eu vou colher? Doença. O corpo vai me acalmar. E o espírito mais ainda. Então eu vou chegar lá do outro lado em perturbação. Vocês viram no nosso lá que o André Luiz
depois de um determinado período que ele passou no nosso lar, quando ele estava já entendendo todo o processo, ele recebe autorização para ir na casa dele, lembram disso? Quando ele chega lá, ele encontra a esposa com um marido, não é? Um segundo marido, depois do desencarne dele, nada mais natural. E ele entra em parafuso, ele ficou irado, não foi? O que foi que aconteceu? Naquele mesmo momento que ele foi irado, ele voltou para onde? Para o lado negro do umbral. E o nosso lado também está no ambiente de umbral, tá? Só que é um ambiente de tratamento. Aí ele passa para o outro lado do umbral. Quando ele percebe que está ali, aí ele vê o erro. Causa o ciúme, efeito, foi bater lá do outro lado, né? Aí ele sai rapidinho, volta, e o que é que ele faz? Ele cura o rapaz que estava com o quê? Febre por uma pneumonia. Você lembra que ele estava tossindo e estava já entrando na tuberculose. Aí André Luiz de noite aplica um passe na água, fluidifica a água. Ele tem uma sede grande, o rapaz, né? Uma sede que ele não entendia. Passou a noite bebendo água, de manhã ele estava curado, né? Então, causa e efeito. Aí André Luiz sai daquela situação e volta feliz da vida. E vocês lembram também da passagem seguinte: a secretária deles, eu não me lembro o nome dela, Isaura parece, não me lembro. Que fez, não, a oração não. A secretária da casa, que no primeiro momento que ele entrou, ela sentia a presença dele, mas não o via. Depois que ele fez esse ato com o rapaz, ela enxergou ele e falou e se emocionou. Não é difícil ter na plateia alguém que não se emocionou com aquela cena. O que aconteceu ali? Ele emanou luz para o corpo físico dele, para o corpo espiritual dele. Através do ato que ele praticou, causa e efeito. Aí, como ele emanou luz, ela conseguiu enxergá-lo. E até falou com ele, disse, vai com Deus, alguma coisa assim, não foi? Linda essa passagem. Causa e efeito. Se eu acolho alguém e abraço esse alguém vai transmitir para mim o quê? Paz, tranquilidade, harmonia, gratidão pelo acolhimento naquela hora, né? Então, não percamos a oportunidade de, não é? Dar a mão, colocar a mão no ombro do outro, estar disponível para ouvir alguém, não é? Abrir a mente, não é? Entendendo que aquela situação vai ser benéfico para os dois. Se aquela situação está acontecendo na minha frente, pode ser que ela tenha sido trabalhada ali, para que nós até tenhamos a oportunidade de resolver problemas do passado, né? Às vezes acontece isso. Reencarnação, eita, essa é difícil. Abrir a mente para a reencarnação, quando a gente tem dogmas bem fortes, né? Chamando para o outro lado, não aceite de jeito nenhum, não é? E a gente aceitar a reencarnação, saber que a gente vai e volta, não é um processo, mas não tem como aceitar outra lógica. Como é que eu vou entender uma criança que nasce, desencarna sem nem ter contato com o mundo, e de repente ela não volta mais? Que justiça é essa? Por isso que nós entramos no raciocínio para estudar o caso, não é? Estudamos o caso com raciocínio, não de uma forma cega. O que é que está acontecendo ali? Pode ser uma aprovação para os pais, pode ser um período que ele estava precisando passar aqui, não é? Que ele pode ter interrompido numa encarnação anterior, pode ser mil coisas, mas existe uma necessidade para aquele fato, não é? Mas eu preciso entender todos os processos que envolvem a relação desse aqui com esse, né? Por que isto? Porque eu preciso sair desse corpo e voltar nesse. Para quê? Não é? Eu só vou conseguir entender realmente essa relação se eu abrir minha mente para isso. Não ir com ela engessada.
desarmar. Inexistência da morte. Vocês sabem, né, que morte não existe. Vamos combinar, né? É uma mudança de estado físico. Eu não vou perder minha personalidade, minha persona no desencarno. Eu não volto para o cosmos ou me distolvo no universo. Não, continuo eu mesmo. Com todas as mazelas, com problemas psicológicos até piores, porque vão, depois de um tempinho, né, lógico, eles trabalham isso para não acontecer, né, de uma forma abrupta, mas lembrando de coisas lá de trás, do passado. Então, imagina você lembrar, você está aqui no caminho, né, espírita, religioso, tudo mais. Você lembrar que foi um assassino na encarnação anterior, é muito complicado isso, né? Então, isso é trabalhado na chegada ao mundo espiritual, né? E lá nós vamos encontrar uma sociedade funcionando com edifícios, só que numa tecnologia muito mais avançada, que nós somos uma cópia bem piorada do mundo espiritual, né? Nós sabemos disso. E aqui tudo vai continuar. A vida continua depois do desencarne. Comunicabilidade com os espíritos. Foi outra complicação que eu tive no Me Poupe. Deixa os espíritos onde eles estão. Oi, eu sou espírito. Todo mundo aqui é espírito. Só que encarnado. Da mesma forma que eu dialogo com vocês, eu dialogo com o meu mentor espiritual. Eu dialogo com Jesus. Eu dialogo com... Pergunta 4, 5, 9. Aí Kardec pergunta: qual a influência que os espíritos têm na nossa vida? Depois de muito conversar sobre esse tema, né? A espiritualidade diz o seguinte: muito mais do que imaginas. Não duvide se muitas das tuas decisões sejam tomadas por influência deles. Não duvide. Então, a importância de saber dessa informação e perceber muitas das decisões que nós tomamos, às vezes não estão em consonância com a nossa própria personalidade. Às vezes a gente explode, tão vigilante, né? Não, eu vou ser zen, né? Tibete no Recife, trazer o Tibete para cá. Mas na hora H a gente explode. Meu Deus do céu, é tanta, sabe, no ouvido que você termina explodindo. Mas vamos em frente. Então, a libertação de preconceitos e dogmas rígidos nos torna mais aptos a assimilar os ensinamentos dos espíritos superiores, que nos ajudam a entender melhor nossas vidas e nosso propósito espiritual no mundo material. E Jesus enfrentou muito isso. Jesus estava a todo momento dizendo a quem ele curava: você está preparado para ser curado, por isso que eu consegui. Ele dizia isso através de uma frase: tua fé te curou. Isso aí ele queria dizer: eu só consegui porque você estava preparado. Porque você realmente tinha certeza da cura. Porque você realmente tinha certeza da existência da possibilidade do Criador vir e te tirar dessa situação. Eu só fiz isso, ó. Deu muito por pontapé. A abertura da mente é vital para a conscientização de que a vida é um campo de oportunidade e aprendizado e crescimento para encararmos as dificuldades com resiliência e gratidão, reconhecendo que elas são instrumentos para nosso aprimoramento espiritual. Então precisamos entender isso. Nós somos seres espirituais habitando corpos físicos. Nossa essência é espiritual. O desencarne é só um retorno. Precisamos ter a consciência de que estamos aqui num campo de oportunidade de aprendizado e crescimento. E para aprender a enfrentar as dificuldades, porque as dificuldades vão existir. Eu tenho um jargão que eu sempre digo o seguinte: o que acontece em nossas vidas não tem importância nenhuma.
Tudo que acontece de bom e de ruim em nossas vidas não tem nenhuma importância. Isso eu aprendi no Espiritismo. O que tem a máxima importância é o que eu vou fazer com isso. Acontece um desencarne na minha família. O desencarne pelo desencarne não tem nenhuma importância. É um retorno. Importância nenhuma. O que eu vou fazer com aquilo, eu tenho várias possibilidades ali. Olhar como um retorno, olhar como um aprendizado, um sentir falta, o dar valor mais àquela pessoa que agora não vai estar fisicamente comigo, ou me desesperar e me revoltar totalmente com Deus porque ele levou de volta uma pessoa querida. Ou 1000 coisas boas e 1000 coisas ruins. Pouco importa o fato. A maior importância é o que eu vou fazer com o fato. 2 irmãos gêmeos, univitelinos, um é cara do outro. Os 2 passam pela mesma aprovação, a mesma aprovação. Um sai fortalecido e o outro entra em depressão profunda, capaz de suicidar. O que é que difere um do outro? A fé. O que ele percebeu daquele fato? Como é que ele viu o fato? O que é que ele tirou daquilo? A mente aberta tirou daquilo uma oportunidade. A mente fechada olhou só o fato. E aquilo destrói ele. Compreendendo e respeitando as diversas experiências e jornadas espirituais dos outros, cultivamos o espírito de solidariedade e amor ao próximo, fundamentais para a nossa evolução. E aqui está o nosso Chico Xavier, que era uma pessoa que não só pregava a caridade, ele exercia a caridade. E ele disse mais o seguinte: se a bandeira do Espiritismo fosse fora do Espiritismo na salvação, ele disse, eu não estaria aí. Como a bandeira é fora da caridade, não há salvação, eu carrego essa bandeira. E ele carregou realmente, carrega ainda essa bandeira, E Chico continua vivo, Não entre nós, mas mais vivo do que ele estava quando estava entre nós. Então nós precisamos observar as experiências, e tirar os grandes proveitos, os grandes ensinamentos da experiência de cada um. A vida não se restringe ao plano material, pois somos espíritos imortais em constante progresso. Essa consciência exige a percepção das ilusões do mundo material. O que é que a gente vê aqui? Eu posso ver um casal de velhos prestes a desencarnar, mas posso ver também um casal participando de uma serenata. Estão percebendo? Aqui, o rapaz e a moça. Posso ver aqui uma donzela também saindo de casa para apreciar o dia. Uma taça de ouro, inclusive, Tudo é ilusão. Depende de como eu vejo a coisa. Eu posso ver aqui uma velhice e me compadecer deles e dizer, meu Deus do céu, já ele desencarna. Ou posso ver isso aqui o quê? 2 pessoas felizes tocando, participando de uma noitada feliz. Então, é como eu vejo a situação. Isso é muito importante para até o nosso estado de espírito. Então, eu preciso abrir a mente. E essa abertura promove a empatia e a compaixão, pois nos permite ver o mundo através dos olhos do outro. Eu só consigo olhar o mundo através do outro se eu me abrir à visão do outro. Às vezes a gente fica defendendo o posicionamento. E eu defendo por orgulho. E não saio daquilo de jeito nenhum. E o outro às vezes está certo. Está certo até na minha concepção, ele está certo. Mas eu não abro de jeito nenhum, porque o orgulho me impede disso. Então, eu deixo de compartilhar, aprender. Isso não é nada empático, nem exige compaixão nessa história. Então, ao explorar diferentes caminhos, podemos descobrir o que ressoa mais profundamente conosco.
possibilitando acesso ao conhecimento mais significativo e satisfatório para o nosso aprendizado espiritual. A partir do momento que eu me abro, eu posso obter conhecimentos novos que são muito mais verdades para mim do que a minha própria verdade. Às vezes o outro vem, não é, com aprendizados para mim, que eu simplesmente expurgo aquela interpretação que eu tinha, porque a dele é mais verdadeira para mim, nesse momento. E a gente perde essa oportunidade por não estar com a mente aberta. A mente aberta é terreno fértil para aprendizado, a transformação pessoal e a condição para a quebra de antigos paradigmas. Eu preciso aprender sempre até quebrando essas barreiras do conhecimento. Isso faz parte do crescimento. E a gente está aí com a regeneração batendo a porta. Vai haver uma seleção. Tem que haver. O mundo não pode continuar do jeito que está. A gente viu agora no Rio Grande do Sul, debaixo d'água. Isso aí é desregramento nosso. Ou a gente muda, ou muda. Só tem essas duas alternativas. Duas alternativas, veja. Vê que interessante. Mudar ou mudar. Escolher uma das duas. Não tem. Então, a porta está aberta. E a gente vai precisar entrar. Ou tem que abrir outras portas em outros lugares, né? Para que compreendamos as leis que nos guiam para o desenvolvimento ético e espiritual, se faz necessário ter uma mente aberta para verdades imateriais. Nós estamos no mundo material e precisamos nos abrir para verdades imateriais. Que verdades são essas? O acolhimento, companheirismo. Sabia que um dos grandes indutores das tragédias em nosso mundo se chama egoísmo. Se nós tivéssemos uma Constituição Mundial, Constituição da República Federativa do Planeta Terra, tivesse um artigo só, não precisa mais nada, um artigo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse artigo fosse realmente seguido, não precisa de mais nada. Isso resolve tudo. Resolve tudo. O próprio Jesus disse. Aí estão todas as leis, os profetas, tudo o que se quer ensinar. Se você aprender isso aí, acabou. Não precisa mais nada. Mas nós não pensamos ainda assim. Nossa sociedade ainda não pensa assim. Aí a gente vai precisar passar por grandes transformações para passar a pensar assim. Portanto, no Espiritismo, uma mente aberta é um alicerce essencial para o desenvolvimento espiritual. Ela nos permite aprender com humildade, aceitar a diversidade de experiências espirituais e evoluir constantemente em nossa jornada rumo à perfeição moral e intelectual. Então, não tem como estarmos numa seara dessa, com acesso a uma informação privilegiada, e nós temos que nos preocupar o seguinte: a gente não sabe se numa próxima encarnação a gente vai encarnar com acesso a esse tipo de informação. A gente pode encarnar num local totalmente avesso a tudo que é espiritual. Pode. Então vamos ter um trabalho muito maior, né, para caminhar nessa linha que a gente acha, que a gente tem certeza, que a gente confia e sabe que é o caminho certo. Então, nós precisamos aproveitar esse alicerce que Kardec abriu lá atrás, não é? Que Jesus traçou para nós, e a terceira revelação: primeiro Moisés, segundo ele próprio, e a terceira é o Espiritismo. E precisamos fazer a nossa parte nesse trabalho de reestruturação, reconstrução digamos assim, das relações da nossa sociedade. Agora, uma coisa boa que o Espiritismo também nos ensinou: nós nunca tivemos tão evoluídos. Existe uma lei também, não é, criada pelo Criador,
que diz o seguinte, que nós nunca evoluiremos. Ou nós estacionamos ou caminhamos para frente. E nós nunca estivemos tão evoluídos. E a gente sabe que a evolução material, ela está atrelada à espiritual também. Ah, como? O celular, por exemplo, né? É a evolução, a maior evolução que nós tivemos agora, mais próximo de nós. Há tempos atrás nós tínhamos uma dificuldade grande de chegar e dizer eu te amo para o outro. Hoje basta o WhatsApp. O que não tem de bom dias no WhatsApp? Bom dia, bom dia, bom dia. Isso na época lá do meu pai, né, na nossa época de infância, o bom dia era dito nas calçadas. Bom dia, todo mundo respondia, bom dia. Agora bom dia é no WhatsApp. Né? A gente passa verdadeiras declarações de amor pelo WhatsApp. Posso estar no Japão, estou dizendo todo dia a minha mãe. Bom dia, mãe, te amo. Isso não é avanço? É uma tecnologia nos ajudando, lógico, né? Tem os excessos, mas ele bem utilizado reverte para coisas muito boas. Então, tenhamos sempre essa consciência da necessidade de abrirmos nossa mente, não apenas para o nosso mundo material, aceitar, por exemplo, a tecnologia, né? A gente já teve uma resistência grande agora há pouco. Quando vem o celular, fica, principalmente quem já pintou a barba de branco, né? E fica, meu Deus do céu, lá vem coisa nova. Chat GPT agora. Inteligência artificial, meu Deus do céu. E você fica, como é que eu vou dominar esse trem, né? Mas precisa. O mundo está evoluindo. E não é só esse trem que a gente precisa dominar. A gente precisa dominar coisas mais espirituais também. O acolhimento, a consciência, não é? Da igualdade que nós precisamos implantar de uma vez por todas em nossa sociedade. Graças a Deus, nós temos leis já que nos proíbem, regulam as nossas relações. Não é? Mas há pouco tempo atrás, a gente ia para a praça pública comer pipoca para ver um irmão ser açoitado só por ter uma cor de pele diferente da gente. Era divertido isso. Hoje, graças a Deus, é inadmissível. Não é? Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, a gente ainda tem movimento feminista, não é? Movimento LGBT, para que isso? Mas é necessário. Bem, na mesma hora. E eu me compadeço por essa necessidade. Tem que ter hoje. Mas já estava na época que a gente não precisava mais disso. Não é em virtude da violência. Feminicídio. A gente ainda estava comentando feminicídio, meu Deus do céu. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o seguinte, há pouco tempo atrás, se na mesa do jantar um filho dissesse para o pai, eu te amo, levava um tapa na boca, porque isso era coisa de homem dizer. Há pouco tempo atrás, né? Então estamos evoluindo. Né? As leis vão criar os nossos costumes e nós vamos cada vez mais crescer e ter mente aberta para essas mudanças. E que nós sempre acolhamos essas oportunidades que a vida nos dá para introjetar o conhecimento, assimilar com a mente sempre aberta a novos conhecimentos. E que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo se faça em nossos corações por toda a eternidade, seja combustível para cada dia amanhecermos e olhar para esse sol, esse dia que sempre se abre à nossa frente, agradecendo pela oportunidade de estarmos vivos, existindo, encarnados ou desencarnados, porque o desencarnado também está vivo, né? E agradecemos sempre a oportunidade de novos conhecimentos, e abrimos sempre a nossa mente para eles. Assim seja.